eu vou passar, vamos falar sobre o Império Babilônico. Nós vamos falar aqui de um vídeo que a gente vai passar pequenininho, só para mostrar um pouquinho da história, depois a gente vai entender. Eu vou pedir para o irmão então lá passar o vídeo, aí alguém, por favor, pega essa luz aí, que é de baixo aí, a de baixo, isso. Aí, obrigado. Preste bem atenção aí. O som aí, vê se o som está indo. Abre o som aí na mesa. Pertencem pesquisas arqueológicas. Eles eram compostos por cerca de Os jardins suspensos foram construídos na Babilônia, a mando do rei Nabucodonosor, no século VI a.C., tornando-se uma das principais obras arquitetônicas empreendidas pelo monarca durante seu reinado pela Mesopotâmia. A obra é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, apesar de não se ter registros de sua existência em pesquisas arqueológicas. Eles eram compostos por cerca de 6 terraços construídos como andares, dando a ideia de serem elevadiços, ou suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiado por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. Cada superfície era adornada com jardins botânicos que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas dos deuses cultuados pelos acádios e cascatas situadas em uma planície retangular. Alguns documentos antigos dizem que os jardins davam acesso ao palácio do rei Nabucodonosor, que havia mandado construí-lo para satisfazer as vontades de sua esposa preferida, Amitis. Ela dizia que sentia saudades dos campos e florestas de sua terra natal, Média. Sua localização próxima ao rio Eufrates possibilitou que amplos sistemas de irrigação fluvial atingissem a superfície através de poços gigantes em formas de arcos que chegavam a medir 23 metros de altura. Como as pedras eram muito raras no território da Babilônia, grande parte da construção dos jardins suspensos eram sustentados por tijolos revestidos de betume e chumbo, para mantê-los secos da água irrigada. Para preservar a beleza dos jardins suspensos, escravos mantinham um sistema de roldãs e baldes para encher as cascatas e piscinas, distribuindo toda a irrigação para as superfícies do local. Por mais que se imagine a estonteante beleza dos jardins suspensos, muito pouco se sabe de como ele era realmente e qual foi a sua finalidade ou o motivo de sua total destruição. Em nenhum dos documentos encontrados na Babilônia no período de Nabucodonosor encontra-se registro da existência desta gigantesca obra arquitetônica. O que se sabe está registrado em anotações de historiadores da Grécia Antiga, mas mesmo assim, a maioria de suas informações são muito vagas. Existem controvérsias a respeito de os jardins suspensos terem realmente existido ou terem sido apenas uma criação poética, principalmente devido à falta de documentos babilônicos preservados. Nos poucos de que se tem conhecimento, também não há menção à esposa de Nabucodonosor, Amitis, ou quaisquer outras esposas, embora um casamento político para um persa de Média fosse comum na época.
Heródoto, escrevendo sobre a Babilônia próxima do templo Nabucodonosor II, não menciona os jardins suspensos em suas histórias. Até o momento, nenhuma evidência arqueológica dos jardins foi encontrada na Babilônia. Porém, é possível que as evidências estejam soterradas abaixo do rio Eufrates. No entanto, por questões de segurança, o rio ainda não pôde ser escavado. Na época de Nabucodonosor II, o rio corria a leste de sua posição atual e pouco se sabe sobre a parte ocidental da Babilônia. Foi sugerido que Berosso atribuiu a construção dos jardins a Nabucodonosor, na verdade, apenas por razões políticas, e que ele havia adotado a lenda de outro lugar. Uma teoria recente propõe que os jardins suspensos da Babilônia foram realmente construídos pelo rei assírio Senaqueribe, que reinou entre 704 a 681 a.C., em seu palácio em Nínive. Estudos dizem que séculos seguintes os dois locais acabaram se confundindo e os extensos jardins do palácio de Senaqueribe acabaram sendo atribuídos à Babilônia de Nabucodonosor II. Recentemente, foi descoberto um vasto sistema de aquedutos com inscrições de Senaqueribe que propõem terem sido parte de uma série de 50 milhas ou 80 quilômetros de canais, barragens e aquedutos utilizados para transportar água para Nínive usando bombas de parafuso para elevá-las até os jardins. Os primeiros textos antigos a falarem sobre os jardins suspensos da Babilônia foram descritos pela primeira vez por Berosso, sacerdote de Marduk, que escreveu aproximadamente em 290 a.C., embora seus livros sejam conhecidos apenas por citações de autores posteriores, como por exemplo Flávio Joséfo. Há 5 principais escritores, incluindo Berosso, cujas descrições de Babilônia ainda existem em algum formato hoje. Estes escritores se preocupam principalmente em descrever o tamanho dos jardins, por que e como foram construídos e como eram irrigados. Joséfo, que viveu entre 37 e 100 d.C., cita Berosso ao descrever os jardins. Berosso, por sua vez, descreveu o reinado de Nabucodonosor II e é o único escritor a acreditar a construção dos jardins suspensos ao imperador. Há também textos de Diodoro Sículo, que viveu entre 90 a.C. a 30 a.C. Assemelha-se aos Tésias de Cnito, escritos no século IV a.C., ao descrever os jardins suspensos. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, de deixar o like e de se inscrever caso você não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Pode dizer. Obrigado. Senta a luz, por favor. Obrigado. Então, mais um pouquinho da história. Existem vários vídeos que os irmãos podem, se quiserem ver mais a história sobre a Babilônia, sobre os persas, que vieram depois. Você vê falar muito dos assírios, né? Que antes do Império Babilônico era o Império Assírio. Foi a Assíria que levou as tribos do norte, as 10 tribos, para o cativeiro em 722 a.C. e depois, lá pelos meados de 605, 606, é que o povo de Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim, que estavam na tribo do sul, que estavam em Jerusalém, que foram também levados cativos porque não ouviram a voz dos profetas que estavam alertando para que o povo se arrependesse e servisse a Deus com sinceridade e pureza, deixando a idolatria e seguir os povos da época. Então foram levados para a Babilônia, onde ficaram ali 70 anos. O Império Babilônico ele durou pouco tempo, né? Eles foram julgados por Deus porque trataram com muita maldade o povo que Deus deixou ele levar para a Babilônia, e por isso Deus destruiu o império. Nós vemos que Deus fez essa justiça para mostrar que Ele pode até usar o inimigo, o ímpio, para trazer algum
desconforto ao seu povo para trazer o povo de volta, porque o povo estava idólatra, e depois dos 70 anos, Israel nunca mais se tornou um povo idólatra. Foi uma forma de Deus enxugar uma geração inteira da idolatria no coração. E agora nós vamos ver esses impérios, né? Hoje nós vamos estudar nessa lição 3 o Império Babilônico e também o Império Persa, né? O Império Babilônico em si, a Babilônia, era um sinônimo de poder, de glória, até mesmo na revelação de Deus a Nabucodonosor, a cabeça da estátua era ouro, né? Que era o Império Babilônico. Então, a sublimidade, a grandeza desse império, ela, nessa região que nós vimos na Mesopotâmia, ela tinha sido também o lugar onde tinha sido construído a Babel, né? Aquela grande torre que Deus acabou tendo que interferir e confundir a língua dos povos para que eles obedecessem à ordem de Deus, dada agora pela segunda vez a Noé, depois do dilúvio, que deveriam se espalhar e povoar a terra, e eles queriam ficar num só lugar. Agora, assim como Deus usou a Babilônia para tratar com os povos daquela época, inclusive também Israel, ele agora propicia o surgimento de outro império, o Império Persa, que por 200 anos dominará o cenário mundial. Então, com a ferocidade do urso e a abundância da prata, o Império Persa, que na estátua era o peito de prata, né, parecia invencível com seus batalhões de imortais e suas vitórias sempre espetaculares, mas eles se tornaram uma máquina de guerra de forma implacável e subjugava os reinos, dizimava os povos e abatia as mais aguerridas, mais guerreiras tribos. Então, a Pérsia, na verdade, se constituía num império também inexpugnável. O que ela precisava era administrar a justiça em um mundo que só conhecia a linguagem da força. Então, no primeiro texto aqui, nós vamos ver a origem da Babilônia, como surgiu. Bom, a princípio ela não passava de uma colônia comercial que foi inserida no pujante contexto econômico da Suméria. Pouco a pouco foi crescendo em importância até se tornar na mais florescente metrópole do crescente fértil, aquela região da Mesopotâmia. Sua história é uma longa e tediosa série de lutas sangrentas. Seus reis, sempre ambiciosos, empreendiam constantes guerras, porque eles queriam expandir seus territórios e o seu poderio. A data de fundação da Babilônia é incerta, mas sua conexão com Acade e Calné, lá em Gênesis 10, então leva-nos a concluir que tenha nascido por volta do ano 3000 a.C. Isso aqui falando não como o surgimento da Babilônia, mas como já existente esse povo. Os seus primeiros habitantes, então, no começo do segundo milênio antes de Cristo, diversos povos semíticos provenientes do Ocidente começaram a se estabelecer na Babilônia. Os irmãos lembram que o semítico porque vem de um dos filhos de Noé, que era Sem. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós sabemos que o Sem foi para essa região, lá na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. Jafé foi para a região que hoje é a Europa, naquela região, e Cã é os povos da África, né? Aquela que eles
povoaram aquela região. Então, na verdade, essa origem da Babilônia, tudo já vem também do povo semítico. Então, desses grupos étnicos da Babilônia eram os caldeus, né? E devido à sua genialidade militar e administrativa, proporcionaria à Babilônia o status de império mundial. Então, depois da Assíria, vem como império mundial a Babilônia, embora na revelação de Deus a Nabucodonosor, a Babilônia aparece como a cabeça de ouro, quer dizer, que significa que a Síria como império não foi revelado por Deus, porque Deus queria revelar da partir do reino de Nabucodonosor até os nossos dias, inclusive. Bom, a persistência de uma cidade babilônica, ela foi sitiada inúmeras vezes. Então, essa cidade, ela foi cercada muitas vezes e em incontáveis ocasiões. Seus muros foram derrubados. Os aventureiros, os mais diversos, vinham do Ocidente, ora do Oriente, eles destruíam a cidade, despojavam os seus fabulosos tesouros. Seus habitantes sofreram mais os inumanos ataques, isso é, eles estavam sempre sendo atacados, sempre sendo subjugados. Mas Babilônia, ela sempre se levantava, ela sempre se reerguia com mais brilho, pujança, até se tornar, no tempo de Nabucodonosor, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, aí vem o domínio assírio. Eu vou falar voltar um pouco. Durante séculos, a Babilônia, ela permaneceu sob a tutela da Assíria. Aí vem Nabopolassar, né, que é o governador da Caldeia, e incentivado pelos medos, nessa época já era também um outro povo, levantou-se contra a hegemonia de Nínive, que eram os assírios, tinha capital Nínive. Em 622, então, antes de Cristo, foi proclamado rei em Babilônia, tendo início, assim, a uma nova dinastia. Na Mesopotâmia, o intrépido monarca combateu sem trégua os adversários do novo império babilônico. Então, estava estabelecido aí um poder irresistível. E aí veio o neo-império babilônico, que é o novo império. Ele teria que defrontar com as ambições de um velho adversário, que era o Egito. O faraó Neco, aproveitando-se dos insucessos da Assíria, desencadeou também uma grande campanha contra a Babilônia. Os seus triunfos iniciais pareciam mostrar que o império do Nilo, isso é, o império do Egito, estava prestes a ressurgir. Os fracassos, todavia, não tardaram a aparecer. Então, Nabopolassar, ele promoveu também uma incursão contra a Assíria, que, inconformada com a perda da hegemonia, fez uma última tentativa de dominar os territórios mesopotâmicos. Vitorioso, o rei babilônico dividiu as terras conquistadas com Ciaxares, rei da Média, que era um dos reis da Média na época, né? E em seguida confiou a seu filho Nabucodonosor a tarefa de conquistar a Síria. Não é, tome cuidado para não confundir a Síria com Síria. Síria e Assíria são diferentes, ok? Os problemas com o Egito ainda não estavam completamente resolvidos. Em 606 a.C., Nabucodonosor comandou um ataque contra o faraó e o venceu, em Carquemes, né? E enquanto celebrava a vitória, o príncipe herdeiro da Babilônia recebeu notícia
da morte do seu pai, regressou imediatamente à capital do império, e aí no ano seguinte ele foi coroado rei. Imediatamente, assim coroado, ele deu início a umas gigantescas construções que fariam do seu reino, em tempo recorde, uma das maravilhas do mundo. Essas construções que você viu, que é de admirar pela época que foi construído, com a grandeza dessa arquitetura, né? No auge do seu poderio, Babilônia abrangia os territórios que ia desde Bagdá, de hoje, né, até o Golfo Pérsico. E compreendendo que os antigos territórios de Sumer e Acade, estabelecido então em uma região fertilíssima de chuvas constantes, a cidade conheceu um singular florescimento, e foi a partir de Babilônia que o rei Nabucodonosor começou a forjar um império que dominaria na época todo o mundo conhecido, que naquela época o povo existia naquela região. Então ela está localizada sobre o Eufrates, e Babilônia desfrutava de uma posição mais do que privilegiada. Estudiosos dizem que as poucas cidades foram tão galardoadas pela natureza como essa. Com justa razão, era considerada a metrópole dourada. E Babilônia, então, sempre despertou o interesse dos estudiosos das mais diversas áreas. Agora, em 1957, arqueólogos norte-americanos constataram a existência de uma vasta rede de canais, como vocês viram falar aqui no videozinho, entre Bagdá e Nippur. Esse avançadíssimo sistema de irrigação fez da Babilônia uma potência agrícola. Enquanto os demais povos enfrentavam ingentes problemas de abastecimento, os babilônios desfrutavam de colheitas cada vez mais pródigas. E além da Babilônia propriamente dita, não podemos esquecer da grande Babilônia formada pelas seguintes cidades satélites: Sippar, Kuta, Kis, Borsippa, Nippur, Uruk e Ure-Eridu. Agora, são nomes para nós completamente estranhos, né? E só mesmo quem quer se aprofundar é que vai localizar nos estudos, nos vídeos, essas cidades satélites em torno da Babilônia. Como as pedras eram raras nessa região, os principais edifícios dessas metrópoles eram constituídas a partir de cerâmica, e o emprego de tijolos ali era bastante comum. E é interessante que esse sistema de irrigação deles, amados, eles revestiam o tijolo com chumbo, para que a água não deteriorasse o tijolo, para que ficava impermeável, né? Hoje nós temos vários sistemas de impermeabilização, mas nessa época já remota, eles já tinham um sistema de impermeabilizar os tijolos, né, que eram feitos de cerâmica, para que a água não desgastasse, já usavam isso aí. Então você vê que não somente pela beleza da arquitetura, mas também pelo conhecimento avançado que esse povo tinha. O 3.1 é C2, B3, A e 4A. Bom, vamos ler. Vamos continuar então. A Grande Babilônia. Quando assumiu o governo, Nabucodonosor deu início imediato à reconstrução da Babilônia destruída por Senaqueribe. Senaqueribe, lembra? O rei da Assíria, né? Que cercou Jerusalém, também Israel, fez aquelas coisas, mas Deus deu a vitória a Judá, né? Sobre ele e sobre os seus exércitos. Só que o reino do norte foi levado por eles e desapareceu. E do mapa ninguém viu mais falar deles, a não ser agora que está começando a ser achado as tribos e voltando para Israel. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Deus falou que iria chamar o seu povo
dos 4 cantos da terra que ele espalhou para voltar para Israel, antes que Jesus venha para fazer a sua justiça aqui na terra, né? Então, na verdade, entre as construções que Nabucodonosor construiu, ele edificou um muro em todo o perímetro da Babilônia, e fazendo dessa cidade uma fortaleza inexpugnável, isso é, inatingível, né? Nenhuma potência inimiga seria capaz de subjugar. A capital do seu império, pelo menos, era o que ele pensava, né? Tão largos eram os muros sobre eles que podiam trafegar 2 garbosas carruagens em cima do muro. E, de acordo com os cálculos fornecidos pelo historiador grego Heródoto, os muros da Babilônia tinham em torno, aqui fala milhas, mas é aqui 56 milhas, dá em torno de 90 quilômetros, e de circunferência, compreendido uma área de 200 milhas, isso é 3.218 quilômetros, mais ou menos, de muro. Então, os historiadores antigos maravilhavam-se com essa imponência, essa grandeza da Babilônia. Os mais exaltados diziam que somente os deuses seriam capazes de erguer tal monumento. Quer dizer, se nós hoje nos admiramos, sendo que nós temos hoje no mundo tanta tecnologia de construção que os homens conseguem fazer, imagina se nós nos admiramos hoje, naquela época que muito pouco se conhecia sobre arquitetura, né? E já admirava. Tanto é que Nabucodonosor chegou a pensar mesmo que ele era um deus. Aí teve que comer capim para poder entender que ele era simplesmente um ser humano. E depois que ele se arrependeu e olhou para cima para glorificar a Deus, Deus devolveu a ele tanto a sua vida normal, como também o reinado, né? Mas ele teve que passar por uma prova para lhe reconhecer que acima dele estava Deus. Ele não era nenhum Deus, ele era um homem. Então, Buckland, ele dá-nos mais algum detalhe acerca da grandeza da Babilônia. 9/10 dessas 200 milhas quadradas estavam ocupadas com jardins, parques e campos, ao passo que o povo vivia em casas de 2 ou 3 ou 4 andares. Ele já tinha prédio nessa época, só não tinha elevador, né? Então, 250 torres estavam edificadas por intervalos de muros, nos muros, né? Que em 100 lugares estavam abertos e defendidos com portões de cobre. Outros muros havia ao longo das margens do Eufrates e junto aos seus cais. Navios de transporte atravessavam o rio entre as portas de um e de outro lado. E havia uma ponte levadiça de 30 pés, ou mais ou menos 10 metros de largura, ligando as 2 partes da cidade. O grande palácio de Nabucodonosor estava situado numa das extremidades dessa ponte, do lado oriental, e outro palácio, a admiração da humanidade, que tinha sido começado por Nabucodonosor, Nabopolassar, e concluído por Nabucodonosor, ficava na parte ocidental e protegia o grande reservatório. Então, dentro dos muros desse palácio, elevavam-se a uma altura de 75 pés, e cada pé tem 30,4 centímetros, né? Então, se você quiser, 30,48 mais ou menos. Se você quiser calcular em metros, você pode pegar esse 75 e calcular. Então, você vai ter uma noção em metros. Que se achavam edificados de forma de um quadrado, com 400 pés de cada lado, estando levantados sobre arcos. Então, entre os muitos edifícios da Babilônia, destacam-se os templos, né, e os santuários de beleza extrema. O principal
era dedicado a Deus Marduk, ao deus Marduk. A Esagila, casa do teto alto, e ao norte desse encontrava-se o Etemenanque, que era a casa do teto alto, a casa dos templo dos alicerces do céu e da terra. Quer dizer, o homem, antes disso, já tinha tido a questão da Torre de Babel. A intenção dos homens era alcançar o céu, porque eles querem ser igual a Deus. E isso foi lançado no coração do homem, lá no Éden, quando Satanás disse a Eva: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E aí então você vê, amados, que tudo que a humanidade hoje pensa, até hoje, é dominar, é ser Deus. E nós estamos vendo que a nova ordem mundial e esses grandes líderes do mundo, eles fazem várias formas para conseguir dominar o mundo. Agora não conseguindo dominar através desse socialismo que estão, sempre que é implantado, dá errado, eles estão usando armas biológicas, né, como vírus, bactérias, para colocar medo nas pessoas no mundo e as pessoas aceitarem o que eles ordenarem. Tudo isso faz parte de uma estratégia diabólica do homem tentando ser Deus, né? Mas sabemos que eles vão fracassar. Por um momento eles pensam que estão dominando, mas Deus vai mostrar para eles que o Senhor, o único Deus, é Ele. E como diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E o templo de Bel era um exemplo de todo esse exagero arquitetônico. Com 4 faces, o referido santuário constituía-se em uma pirâmide de 8 plataformas, sendo a mais baixa de 400 pés, né? Que é uma construção, assim, construía, depois construía outra em cima, menor, outra em cima, menor, ia ficando igual a uma pirâmide, só que em plataformas. Esses são esses santuários que nós falamos aqui. Quem descreve detalhes dessa extravagância, esse é Buckland. Ele fala assim: sobre o altar estava posta uma imagem de Bel, toda de ouro, e com 40 pés de altura, sendo também o mesmo precioso metal, uma grande mesa e muitos outros objetos colossais que pertenciam àquele lugar sagrado. E as esquinas desse templo, como todos os outros templos caldaicos, né, que foram construídos pelos caldeus, correspondiam aos 4 pontos cardeais da esfera. O material empregado na grandiosa construção constava de tijolos feitos de limo extraído do fosso que cercava toda a cidade. Então, essas construções, e inclusive usando esses metais preciosos como o ouro, é que o homem realmente queria mostrar que ele não precisa de Deus, que ele é o próprio Deus. Só que onde estão essas imagens hoje? Onde estão esses deuses hoje? Talvez derretido para ser vendido como um metal precioso, né? Bom, a singularidade da Babilônia levou Nabucodonosor a esquecer a sua condição humana. Então, era tão irreal que as pessoas viam, tanto é que os comentários que faziam: não, só pode ser Deus que construiu isso aí. Um ser humano não tinha capacidade para ter esse pensamento arquitetônico. E aí Nabucodonosor acabou que, por causa do poderio que ele tinha, do domínio que ele conseguiu, Deus entregou tudo na mão dele. Então ele achou que já não era mais um humano, ele já era um Deus, era o próprio Deus. Em consequência disso, foi punido por Deus, né, por Todo-Poderoso, e só viria a reconhecer a sua exiguidade depois de passar 7 tempos
entre as bestas feras. A Bíblia diz que cresceu os pelos nele, as unhas, e ele começou a andar como um animal no meio da floresta. Ele fala aqui 7 tempos, não se sabe se é 7 anos, mas foi 7 tempos que ele passou aí vivendo como um animal, rastejando e até dizem comendo grama, né? Porque ele achou que era um Deus, e Deus o tornou até um animal irracional por um tempo, para que ele reconhecesse que só existe um Deus. É o Deus que deu o poder para ele. Então Daniel está lá, em Daniel capítulo 4, fala sobre esse acontecimento com Nabucodonosor, né? A cultura e a sociedade babilônica, como que era? Bom, eles deixaram se destacar pela sua cultura. Estavam entre os povos mais adiantados da antiguidade. Embora os seus conhecimentos se estendessem a todos os ramos de saber, esse povo ele se sobressaía particularmente na matemática, na astronomia e nas letras. Datam de 2500 a.C. as primeiras compilações da epopeia de Gilgamesh, a obra-prima da literatura babilônica. É formada por uma estrutura piramidal. A sociedade babilônica tinha no topo o seu soberano venerado como o máximo representante da divindade. Então o rei, ele era louvado e admirado por suas conquistas, riquezas e poder. A classe dos homens livres podia escolher seu ramo de atividade na indústria, no comércio, na agricultura, e podia inclusive fazer parte dos conselhos da cidade. Caso não honrasse suas dívidas, aí ele passaria ao estado de escravidão. Via de regra, os escravos eles eram vendidos livremente no mercado, mas também proviam das guerras de conquista, isto é, não somente o povo caldeu em si, que podia se tornar um escravo pelo fato de não conseguir pagar suas dívidas, mas nas conquistas eles traziam também escravos, que eram usados nas construções. Por isso que eles conseguiam construir rápido, né? Porque tinha mão de obra grátis, né? Que os escravos que trabalhavam, que eles traziam dos países que eles tinham conquistado. O casamento eram baseados em um contrato redigido pelo marido diante de testemunhas. Então, inclusive que esses casamentos, essas leis da Babilônia, que veio do Código de Hammurabi, essas leis, elas são seguidas até hoje. Até os dias de hoje, você pode ver, no casamento existe o registro civil, que tem que ser com testemunhas, inclusive, né? Então, na verdade, estavam discriminadas aí no Código de Hammurabi as obrigações e os direitos da esposa. Babilônia possuía um impressionante serviço de judiciário, né? Existia um adiantado conceito de justiça, de leis, que foi nesse Código de Hammurabi que foi adquirido. Aí, nessas perguntas aí, qual que está errada, irmãs? A 7. Só ela, né? Bom, Babilônia é o povo de Judá. Agora vamos já adiantar. A interpretação das profecias bíblicas permite dizer que Deus consentiu a ascensão de Babilônia a fim também de reprimir a crueldade da Assíria. Lembra que em 722 a Assíria levou as 10 tribos para o cativeiro. Deus que entregou na mão deles, para castigar a idolatria das 10 tribos do norte. E aí agora, Deus agora mostra que também vai destruir esse povo, porque usaram de muita maldade
crueldade com o seu povo que Deus entregou na mão deles. Então, na verdade, a Síria e a impenitência das demais nações do Crescente Fértil, nem mesmo Judá escaparia da ação judicial do Eterno. Vemos dessa maneira que o Senhor, ele se interessa pelos negócios humanos e também intervém de acordo com a sua infalível economia na história dos povos. É Deus que enriquece uma nação e que empobrece também e que destrói. Então, a tribo do rei Davi, que se havia convertido no Reino do Sul, em virtude da divisão, do cisma israelita, antipatia que tinham, em 931 a.C., terminaria por quebrantar a aliança mosaica, adotando como deuses os mais abjetos ídolos. Conforme denuncia o profeta Jeremias, toda a nação apostatara da revelação que o Senhor lhes havia entregue por intermédio de Abraão, Moisés e Davi. E tudo isso piorou, amados, como dos últimos reis de Israel casou com a filha de Jezabel, Atalia, e ela trouxe os costumes da idolatria da sua mãe, do seu povo, para também Judá. E é por isso que a Bíblia recomenda que nenhum crente, nenhum jovem crente deve namorar ou procurar se juntar com quem não é da família de Deus. E todos que fazem isso estão em desobediência diante de Deus e vão pagar um preço muito caro por isso. Porque não existe como unir o santo e o profano. A diferença entre o justo e o ímpio. O Deus é diferente. E as pessoas às vezes têm a ilusão de que vai conseguir conquistar para Jesus essa pessoa. Muitas vezes pode acontecer, não é impossível, mas a maior parte das vezes é a pessoa que perde a salvação, inclusive por causa disso. Porque escolheu o mundo em vez de escolher as coisas de Deus. Então eu e você, nós temos que acreditar em ajudar nossos filhos a procurar escolher pessoas que fazem parte da família de Deus e não da família do mundo. Porque, irmão, não vai dar certo. Se a Bíblia diz que não dá, não vai dar. Pode no começo ser bom, pode até ser agradável, tudo no começo é bom, mas a Bíblia diz melhor é o fim das coisas do que o começo delas, ok? Todos que já fizeram isso acabaram passando por agruras terríveis. E Deus pode ter misericórdia e salvar o ímpio. Mas também pode acontecer como Paulo disse, que se o parceiro, o cônjuge, aceitar conviver, que conviva, mas se não, a pessoa está livre, porque não foi chamada para escravidão. Mas aí já vem divórcio, já vem problema, se tiver filhos já vai causar problema com os filhos. E é isso exatamente, escolhas erradas que se fazem, muitas vezes achando que não, comigo não vai dar errado, comigo vai dar certo. Bom, Jeremias, ele denuncia a nação e essa nação se apostatou, se desviou desse ensino, desse conceito de Deus, que Deus entregou ao povo através de Abraão, através de Moisés e através de Davi. Como diz aí Jeremias 2, 9 a 11, vamos ler? Porquanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Credão, e atecai bem, e neles se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses
vós que não és Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Quer dizer, Jeremias, Deus usando Jeremias está dizendo, os pagãos não trocaram os seus deuses que não são deuses por outros deuses, mas o meu povo me troca por um Deus que não é Deus, por um ídolo. E é isso que Deus está reclamando. Não obstante as advertências dos santos profetas, os judeus persistiram em sua contumácia. Por isso, Deus resolve puni-los. E como instrumento de sua justiça, ele elegeu esse império da Mesopotâmia, que vinha aterrorizando o mundo, e Deus agora permite, que é a permissão de Deus. Tudo que acontece, mas é a permissão de Deus. Então, como eu disse para os irmãos, o que está lá no Brasil hoje é a permissão de Deus. Deus tem um acerto de contas com as igrejas, com os líderes e com o povo do Brasil. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Não sabemos, mas sabemos que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está precisando de arrependimento. Muitos líderes conhecidos no Brasil estão pobres, estão caídos, que têm pecados escondidos. Mas de Deus ninguém esconde nada. E eles vão ser desmascarados, e Deus vai permitir. Após vencer os últimos redutos da resistência à Síria, Nabopolassar voltou-se para a Palestina, quer dizer, disposto a conquistá-la, aumentar o seu império além das fronteiras egípcias, o que poderia fazer Judá para conter a avalanche babilônica. Segundo profetizara Isaías, o fim do império do reino de Judá viria inexoravelmente. E para evitar uma tragédia maior, o que Jeremias recomendou? Olha, submeta-se à Babilônia, não lute contra ela, entregue-se, isso é, diga para a Babilônia, olha, não precisa nos atacar, a gente se entrega, se rende. Mas eles achavam que isso era covardia, e até Jeremias foi muito maltratado por isso, porque havia profetas que diziam que Deus ia dar a vitória para o rei de Judá. E ele preferiu acreditar nessas falsas profecias, como muitos crentes hoje preferem escolher lugares onde ele é massageado no ego, e muitas promessas lhe são feitas, e ele é tido como queridinho de Deus, né? E ele se sente bem nesses lugares, porque isso levanta a sua autoestima, mas destrói a sua humildade diante de Deus. Ele passa a ser um orgulhoso. O orgulho mata, o orgulho é fatal. Toda vez que nós nos orgulhamos de alguma coisa, nos ufanamos daquilo, Deus derruba. Então, é por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Não é de um dia para a noite. Deus vai trazer a humilhação, a gente tem que baixar a cabeça, glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo, porque essa é a saída do problema. A saída mais rápida dos problemas é quando você, passando por aquele drama, você se humilha diante de Deus, reconhece a sua soberania e louve e adora o nome dele. Essa é a que diz, junto com a tentação, vos dará também o escape. Eu tenho uma convicção no meu coração, que o escape de todas as tribulações nossas é humilhar-se perante o Senhor. Você se dobra diante dele, reconhece a soberania de Deus e aceita o que você está passando com gratidão no coração, porque sabe que se Deus pune é porque te ama. Porque qual pai que não repreende e não disciplina o filho que ama? Entendeu? Então, e quando a gente reconhece isso, a gente adora. E quando você adora, começa a amenizar a dor do problema, começa daqui a pouco Deus te dá total liberdade. Bom,
quando ele recomendou isso, o conselho de Jeremias foi o quê? Considerado um crime e uma traição da pátria, praticamente, né? É traidor. Como é que ele fala para a gente se entregar? Será que está em conluio com Nabucodonosor? Está em conluio com o general? Aí, não fosse a intervenção divina, os nobres não teriam hesitado em condenar o profeta à morte. Na verdade, tentaram, mas Deus o guardou. Que ele foi jogado num poço, que não tinha como sair desse poço. E lá embaixo era lama. E foi um eunuco que levava pão e água para ele. E sustentou Jeremias com pão e água, sem ninguém saber, que manteve ele vivo. Até ele ser tirado de dentro daquele poço, para voltar de novo à sua tarefa de ser profeta. Então, Nabopolassar, todavia, não deu consecução aos seus planos de expansão territorial em virtude da sua morte inesperada, mas a tarefa caberia ao seu filho, Nabucodonosor. Já coroado e com o apoio de todos os súditos, Nabucodonosor deflagrou, então, isso é, ele iniciou uma campanha fulminante em todo o Médio Oriente que culminaria com a conquista e a destruição do reino de Judá. 3, 9, 10 e 11. Agora, depois de vencer as forças de Judá, Nabucodonosor faz de Joaquim, que era o rei que estava, ficou um velho vassalo do reino e representante da dinastia davídica, né, porque é dali, de Judá, que sairia a descendência e Jesus viria dessa tribo. Mas ele foi obrigado a enviar regularmente pesados tributos para a Babilônia. Em 603 a.C., porém, o rei de Judá, ele resolve não mais observar os compromissos assumidos e tenta sacudir o jugo babilônico. Aí ele irou Nabucodonosor. Nabucodonosor sitia Judá, cercou Judá e prendeu o rei Joaquim, juntamente com a nobreza judaica, deportou eles todos para a Babilônia, e entre os exilados encontra-se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Com despojo, o conquistador leva consigo os vasos sagrados da casa do Senhor. Se os irmãos voltarem lá atrás, profeta Isaías, aquele rei que ia morrer com a doença que deu nele no pé, Deus mandou arrumar a casa, que ele ia morrer, Ezequias, né? E ele não quis morrer, chorou, Deus mandou Isaías voltar lá. E quando ele foi curado da doença, alguns emissários da Babilônia, na época era apenas não era um império, vieram trazer presentes para o rei. E ele então abriu a casa do tesouro e mostrou tudo. Isaías voltou lá e perguntou: quem que eram esses homens que vieram aí? Ele disse: eram os emissários da Babilônia, vieram me cumprimentar, trazer presentes para mim, ficaram sabendo da minha cura, do meu, né, que eu sarei. Ele falou assim: o que você fez? Eu abri a casa e mostrei todos os tesouros da casa do Senhor. Isaías disse: então é esse povo virá um dia e buscar esses tesouros. Olha só. Mas Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E depois de 3 anos ele teve um filho. Um cara que já devia estar morto 3 anos, teve um filho agora, porque viveu. Então veja bem, existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. A vontade permissiva muitas vezes tem as consequências. Deus queria evitar um problema, a gente não aceitou. Deus, por tanto a gente orar, ele concede, mas tem as consequências. Nasceu o pior rei de Israel. Como chama ele? Pior rei de Israel? Manassés. Veja a história de Manassés.
entrou em feitiçaria, ofereceu filhos a Moloque, e coisas outras mais. Mas é interessante que Deus ainda perdoou o camarada. Lá na frente Deus perdoou, porque ele se arrependeu. Mas foi o pior rei de Israel. Então veja, amados, eu falo isso porque para a gente conhecer. Muitas vezes a gente insiste demais com coisas que Deus não está dando. E de tanto a gente insistir, Deus dá. Mas muitas vezes as consequências que a gente vai sofrer por causa disso são desagradáveis. Então é melhor a gente seguir o plano de Deus e perguntar ao Senhor: é a tua vontade perfeita isso aqui? Amém. Quando a minha esposa foi a operar, ela possivelmente podia não voltar da cirurgia. E eu orei ao Senhor. Falei: ela é tua, antes de ser minha. Mas o Senhor sabe o quanto eu preciso dela. Mas a tua vontade é soberana. E o Senhor sabe do que é melhor. Ela está nas tuas mãos. Então ela volta da cirurgia e, graças a Deus, continua hoje servindo a Deus junto comigo. Mas eu não me arrisquei a não aceitar. Muita gente não aceita a vontade de Deus. Não é possível. Não, eu tenho sido fiel, eu tenho servido a Deus. Não, eu não aceito isso. Eu podia falar isso. Mas eu não fui rebelde. E eu conheci aqui no Japão uma jovem que a mãe não aceitou. Ela, com 9 anos de idade, ela tinha leucemia e tinha 6 meses de vida. A mãe colocou o ciclo de oração, jejum, oração constante na igreja, e a menina foi curada, com 9 anos. Com 12 anos, ela já estava na prostituição e drogas. Por causa desses acontecimentos, a família se separou, os pais se separaram, se desviaram da igreja, e uma tragédia aconteceu. Ela fez o etado com a gente aqui em Toyokawa, e ela me contou a história. Eu falei: foi a vontade permissiva de Deus. Essa vontade não é muito recomendada. E ela agora tinha casado, conheceu o marido na vida, e agora voltou para a igreja servindo a Deus, mas tinha esse peso que o marido odiava, os crentes odiavam a igreja e maltratava ela por causa disso. Então é um preço muito alto para se pagar, irmãos, quando Deus quer fazer algo e a gente não aceita. Amém? Eu estou fazendo essa pega, porque tem coisas que o Espírito Santo quer que a gente saiba. E aproveitar isso aqui, ó. Olha, isso já vem lá de trás, ó, de uma vontade permissiva de Deus. Deus falou: você vai morrer, arruma a tua casa. O rei falou: não, Senhor, eu fui fiel a ti, eu derrubei os altares, eu quebrei as imagens, eu restaurei o culto ao Senhor. Deus falou: é verdade, você fez tudo isso. Tá bom, você quer? Então eu vou te sarar. Vou dar mais 15 anos para você. Pronto. Foi uma sequência de acontecimentos tristes na vida dele. E aí, quando eu vejo essas pessoas até que ressuscitam, eu falo: meu Deus, seria bom que parece como ficar morto mesmo. Porque a pessoa parece que fica problemática depois. A não ser que seja a vontade ou para a glória de Deus. Como os casos de Lázaro, de casos de outros. Mas quando a gente for pedir a Deus para fazer alguma coisa, sempre lembre-se: Senhor, a tua vontade é soberana. O meu desejo é esse. A gente pode apresentar a Deus: o meu desejo é esse, Senhor. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é o que Jesus orou, não foi? A oração de Jesus foi essa. Para ele, como homem, não queria passar pelo que ele sabia que ia passar. Mas ele falou: se for possível fazer tudo isso, será que não é possível fazer sem que eu passe por esse cálice, tome esse cálice? Mas não faça a minha vontade, faça a tua. Jesus precisava passar por aquilo, por toda humilhação em nosso lugar. Amém? Então,
Agora, Nabopolassar, então, volte contra a Palestina, ele recomenda isso. A Babilônia agora vence as forças judaicas. Nabucodonosor faz dele um vassalo. Aí, como nós já dissemos, vem esses reis. Zedequias assume o trono de Judá. Títere, ele propôs-se a pagar os tributos requeridos por Nabucodonosor durante 8 anos. O sucessor de Joaquim se mantém fiel à Babilônia, mas no ano 597 a.C., ele se rebelou contra a Babilônia, mas causou aí a destruição de Jerusalém e a deportação dos restantes dos filhos de Judá na terra desolada. Ficaram apenas os pobres. Então o castigo imposto por Nabucodonosor a Jerusalém foi indescritível. Seus exércitos caíram como gafanhotos na cidade santa. Destruíram seus palácios, derrubaram seus muros, deitaram por terra o santo templo. É o que Jesus tinha dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja retirada. Diz um comentarista que eles criam que entre os tijolos do templo havia ouro, havia tesouros. Então eles não deixaram pedra sobre pedra, porque eles queriam descobrir se realmente era verdade. Então cumpriu-se o que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os mais santos dos lugares não passavam agora de um monturo, né? Um monturo. Você já viu esses? Agora mesmo, muita gente está vendo as imagens do terremoto na Turquia, que lá é um monturo, você viu? Você não vê nada que pareça alguma coisa a não ser monturo, destruição. Então, doravante andaram os judeus errantes por 70 anos, em uma terra estrangeira e idólatra. O exílio, contudo, seria muito benéfico à progênie de Abraão. Por quê? Porque a partir do seu exílio em Sinear, não mais se curvaria perante outros deuses. Dizem também que até hoje o judeu pode ser até ateu, mas no idólatra ele não é. Até os dias de hoje. Isso que é Deus que faz. Ok? Essas tribos que estão achando entre as nações, agora, das tribos que estavam desaparecidas, quando descobrem, eles têm os mesmos costumes, as mesmas liturgias da época que eles foram tirados. A crença desse povo realmente em Deus é tremenda e preservada por Deus, porque isso é milagre. Isso é milagre. É um povo desterrado fora do seu país, dos seus costumes, das suas tradições, e conseguir manter por quase 2 milênios a tradição. Os estudiosos dizem que em 300 anos, no máximo, se dissolve todas as tradições, todo o costume, o povo desaparece. Mas no caso do povo de Deus, a palavra de Deus se cumpre fielmente. E as tribos estão voltando tudo com os mesmos costumes, mesmo hábito, crendo no mesmo Deus, falando hebraico, coisa que não desapareceu a língua. Agora, Deus usou a Babilônia para punir o seu povo, mas agora Deus destrói a Babilônia. Em 539 a.C., a gloriosa Babilônia expira como um império mundial. O que parecia ser inexpugnável agora se desfaz no pó e na cinza. Cumpria-se assim o que fora predito pelos santos profetas, porque lá no mesmo profeta Jeremias, mesmo profeta Isaías e os outros já falaram que Deus iria punir essas nações e destruí-las por causa da forma como eles foram com o seu povo. Então, Deus entrega, mas Deus não dá a liberdade de fazer o que quiser.
E quando as pessoas abusam, Deus destrói quem abusou. O Império Babilônico teve vida relativamente efêmera. Efêmera é passageira, pequena. Ainda não havia completado 70 anos e já emitia sinais de fraqueza. Tanto é que quando o povo foi libertado, não foi libertado pela Babilônia, lembra? Quem que libertou o povo? Ciro, que era medo persa. Okay? Era um dos medos e persas que derrubaram a Babilônia. Então, na verdade, enquanto isso, a coligação medo-persa, né, fortalecia-se continuamente e se preparava para conquistar a dourada metrópole do fértil crescente, isso é, a Babilônia. Em 538 a.C., enquanto o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, participava juntamente com seus mais graduados ministros, oficiais e concubinas de uma desenfreada orgia, os exércitos medo e persas apossaram-se da Babilônia, transformando-a em uma mera possessão iraniana. Quão exatas são as palavras de Deus na boca do profeta Daniel, lá no capítulo 5. É interessante que os persas, os médios, desviaram o leito do rio que passava por dentro da cidade, e eles desviaram o leito do rio e entraram no leito do rio seco para invadir a Babilônia, e eles estavam naquela orgia, naquela festa bebedeira, né? E não perceberam. Aí veio aquele dedo, né? Mene, mene, tekel, farsim. E ninguém conseguia. Diz que os joelhos do Belsazar batiam um no outro assim. Ele sentiu alguma coisa estranha. Realmente aquela noite seria a última noite da vida dele. Daniel interpretou: fostes pesado na balança e achado em falta. Hoje é tirado o teu reino de ti. Daniel foi cumprir tudo que falaram de Daniel. Ele revelou e deram ouro, prata para ele. E acabou saindo bem, né? Porque ficou rico. E ainda o rei que vai entrar também ia gostar dele. Tanto Dario como Ciro ia respeitar Daniel. Interessante isso. Quando a gente é fiel a Deus, amados, Deus usa o próprio inimigo para abençoar você. Mesmo que em volta de você possam cair, Deus te segura pela mão e te protege. E nenhum rei, nenhum governo do mundo altera aquilo que Deus determina. Eles têm um poder limitado. O poder de Deus está acima de tudo, ok? A Bíblia diz: o coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus inclina para onde Ele quer. Amém? Ok. Dario, um dos mais destemidos e proeminentes generais de Ciro II, tomou a Babilônia e matou o libertino Belsazar, rei dos caldeus. Tempos depois, reprimindo um levante na cidade, o rei Xerxes ordenou a destruição dos símbolos maior da religião babilônica, a estátua de Marduk, que era aquele rei que nós falamos, que era de ouro. Destruiu. Quão efêmero e é o orgulho humano, isso é quão passageiro, quão sem valor é esse orgulho humano. 12, 13 e 14. Né? Okay. Agora, vamos falar agora sobre, vamos sair da Babilônia e começar a falar do Império Persa, já que já o Império Babilônico acaba aqui. O capítulo 10 de Gênesis, ele é conhecido como o Índice das Nações, em virtude de registrar um dos principais patriarcas da humanidade. Porém, nessa importante porção das Escrituras, não encontramos uma referência explícita no povo persa, né? Julga-se, por isso, que a Pérsia só viria a ganhar um foro de independência cultural e étnica após aquela dispersão na Torre de Babel. No século XX, a Pérsia adotaria uma nova nomenclatura, hoje chama-se Irã, em clara referência às suas origens culturais. O povo persa, ele é o resultado
do caldeamento de várias tribos originárias, isso é, os caldeus, os babilônios, eles dominaram e a influenciaram, gerando novos povos. Você veja, só Israel, o povo de Deus, que não se mistura, mas os outros povos acabam se derramando, assim, se virando igual, né? É como jogar água dentro da água, você não sabe mais a diferença. Mas o povo de Deus é igual ao óleo, né? Você põe na água, ele separa, ele continua óleo, a água continua água. Mas nesse caso aqui, os outros povos e nações, eles são a água do mesma fonte. Então aqui, na verdade, aqui vem os iranianos, os cassitas, elamitas, os gutitas, os lulubitas, não é desses lulus, não é desse aí, do Brasil, é outros lulus. São povos que foram originados dessas outras tribos que se misturaram, né? Por muitos séculos, os persas estiveram envolvidos então no anonimato. Suas alianças políticas e heranças comuns eram porque eles viviam numa comunhão, eles eram pacíficos, né? Viviam sem briga, sem tentar um dominar o outro, porque isso era a cultura da época, né? Então, na verdade, suas alianças políticas variavam de acordo com o desenho político da crescente fértil. Foi assim que, aproximando-se da média, né? Média, os medos, né? Os persas começaram a descobrir a força da sua nacionalidade. Então, antes dessa ascensão dos medos, né? Eles, como potência mundial, a Pérsia não passava de um estado vassalo da Média, isso é, os medos tinham a Pérsia como seus vassalos, eles dominavam. Todavia, as duas nações mantinham uma convivência pacífica em virtude de algumas heranças comuns. Eram indo-europeias e dedicavam-se à criação de cavalos. Com o passar do tempo, no entanto, os persas firmaram de vez sua supremacia, desvencilhando-se, isso é, ficaram independentes dos tentáculos medos e impondo indefinitivamente sua hegemonia. E aí, quem fundou o Império Persa? Ciro. Para entender a história de um império, é necessário conhecer a biografia de seu fundador. Como o Império Persa não é diferente, aliás, é Ciro o Grande, a própria alma daquele império, ele em que seu auge percorria os territórios da Índia até a Etiópia. A história de Ciro, né? Ao contrário dos soberanos egípcios, assírios e babilônios, Ciro tornou-se conhecido por sua liberalidade e espírito universal. O que significa isso? Seu vastíssimo domínio, jamais lhe subiram a alma e nem lhe deturparam o coração. Então Ciro era uma pessoa de coração humilde. Ciro permitia o povo tributários o cultivo dos seus valores nacionais e também religiosos. Destes exigia uma única coisa: o pleno e inquestionável acatamento das leis persas. E é interessante que quando leram para Ciro que 150 anos antes Isaías já tinha escrito o nome dele, Ciro, meu servo, meu ungido, meu pastor. Ele falou assim, mas o Deus de vocês, no livro de vocês, citou meu nome há 150 anos atrás e disse que eu restauraria, então eu vou fazer isso. Claro que tem que fazer. Você entendeu? Ele ficou admirado. Como que pode? 150 anos antes, meu nome já estava lá. Uau! Mas o Deus de vocês é poderoso. Eu quero... Porque ele já era liberal, ele já tinha coração assim. Então Deus usou. E Deus chamou ele meu servo, meu ungido, meu pastor. Entendeu, amados? Então, os reinos da terra, eles pertencem ao Senhor.
tudo que Deus permite tem propósito, lembre-se disso. Então nunca seja questionador de Deus. Por que, Senhor, você permite dessa forma? Por que você não está vendo isso? Não, mas lembra que eu falei para vocês? Enquanto esse homem não chegou ao poder no Brasil, eu tentava por todas as formas desacreditar ele nas redes, falando com as pessoas, pedindo que não votassem nele. Agora ele chegou ao poder. Então, agora acabou. Agora eu oro a Deus para Deus salvar ele. Você entendeu? É isso que tem que pensar. Não é agora continuar xingando, continuar falando. Não, agora ele é ungido. Ah, pastor. Ele é ungido agora. Ele é uma autoridade. E a Bíblia diz em Romanos 13, não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E quem se levanta contra a autoridade... Então eu não quero entrar nessa. Agora eu respeito. Não concordo, mas respeito. Isso é que é importante. Não é que você agora vai aceitar tudo, achar que está... Não. Só que a gente... Como você vê, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, povo que foi fiel, eles estavam lá, submissos, mas não aceitavam quando ia contra Deus. É só isso. Pagaram o preço. Se submeteram à fornalha, à cova dos leões, mas não se submeteram à ordem que ia contra Deus. Mas quando é a ordem normal, quando é tratamento normal, aí a gente não tem que falar nada, deixa na mão de Deus. Se Deus está acontecendo é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem propósito. Deus cuida dos seus. No meio da tempestade, Deus está com um guarda-chuva em cima de você. Se você for fiel a Ele. Amém? Então, quem já começou a falar mal aí, quem começou a xingar, já peça perdão a Deus, viu? Ainda bem que eu tenho criança. Hã? Eu não te ajudei. Mas no começo você podia ajudar. Se não ajudou, então omitiu. Não, ninguém é obrigado a ser protagonista de uma atitude, de falar. Mas a gente, como líder, tem que dar uma orientação. Agora, depois que passou, agora também orienta. Agora vamos orar. Jesus pode salvar, né? Você pensa numa coisa impossível, é Jesus salvar, né? Então Jesus salva. Aleluia! Então, na verdade, poucas são as informações a respeito da infância de Ciro, né? Ele nasceu no ano 590 a.C., era filho de Cambises e neto de Ciro I. E de acordo com o historiador grego Heródoto, sua mãe chamava-se Mandane, filha de Astíages, rei da Média. Nada mais se sabe sobre ele, a não ser alguns fatos lendários. E disse que, por exemplo, que desde a mais tenra idade, Ciro já demonstrava fortíssima vocação pelas armas. Tão invulgar inclinação era fortalecida pelo pai, que encorajava a concretizar o antigo sonho persa, que era anexar a Média e transformar ambas as nações em um poderoso império. E após a morte do pai, Ciro passou a governar os territórios persas e, devido aos insistentes conselhos paternos em 550 a.C., Ciro volta-se à Média, conquistando-a. De conquista em conquista, foi ampliando o império e no mesmo ano derrotou o rei Creso da Lídia, considerado o homem mais rico da época. Anos mais tarde, Ciro volveu o olhar para a Babilônia e, como adentrar em tão inexpugnável fortaleza, os dias da exuberante cidade, entretanto, já estavam contados e pesados e divididos, né? Pesado foste uma balança e achado em falta, dividido foi o teu reino, né? Então foi isso que a inscrição na parede que Beltesazar viu, conforme a sentença divina interpretada pelo profeta Daniel no capítulo 5. A conquista da Babilônia em 16 de outubro de 539 a.C., os exércitos de Ciro, sob o comando de Gobrias, desviaram o curso do caudaloso Eufrates, entraram na Babilônia. O comandante persa surpreendeu Beltesazar, que, mergulhado na orgia e na profanação das coisas de Deus, porque aqueles vasos e copos, utensílios que
a Babilônia trouxe de lá do templo de Israel, de Jerusalém, eles pegaram e mandaram pegar essas taças para trazer para encher de vinho e beber na orgia que estavam fazendo. Eles trouxeram a morte naquele tempo, naquele carnaval. Diz que foi um carnaval que fizeram, uma festa que banhada a vinho, a bebida, a orgia, a prostituição e tudo quanto você pode imaginar. Naquela mesma noite, de acordo com o relato do profeta Daniel, o libertino rei babilônico foi morto, o seu reino passou para as mãos dos medos e dos persas. Alguns dias depois, Ciro entrou na cidade, apoderou-se formalmente de suas novas possessões e em seguida rumou para outras conquistas. Dirigiu-se para o extremo oriente, deixando o império aos cuidados de Dario. Por isso que veio que Dario foi que permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões, mas esse mesmo Dario também gostava de Daniel. E ele até foi lá no outro dia, né, perguntou: Daniel, será que por acaso o teu Deus te livrou dos leões? E aí foi que Daniel respondeu: meu Senhor, o Deus que eu sirvo, fechou a boca dos leões, porque eu não tenho nada culpado diante dele. Aí ele mandou tirar Daniel da cova, ficou alegre, a Bíblia diz que ele ficou contente. Tirou Daniel da cova e pegou os acusadores de Daniel, lançou até com a família lá dentro. Os leões tinham passado uma noite inteira com fome, não deixaram nem o pessoal cair no chão, já no ar já pegaram as pessoas, já começaram a estraçalhar. Esse é o Deus que nós servimos. E quem se levanta contra o povo de Deus sofre as suas consequências. Mesmo que Deus até permita por um momento. Mas veja os babilônios e depois os médios persas no final deles também, né? Então, na verdade, sob a administração de Ciro, os judeus passaram a ter uma liberdade, passaram a ter assim desfrutar dessa liberdade. E dizem alguns historiadores que na fatídica noite da queda da Babilônia, Nabonido, pai de Belsazar, encontrava-se em viagem, realizando escavações arqueológicas em vários sítios da Mesopotâmia. Embora o primeiro do trono caldeu, o que mais o encantava não era o poder, mas era o estudo das coisas antigas. Desterrado para a Carcânia, seria nomeado posteriormente como um dos governadores regionais do novo governo. Quer dizer, o pai de Belsazar, que realmente era o rei, ele estava fora, vendo outras coisas que não tinha essa ganância de poder, e não se corrompeu como seu filho, acabou sendo poupado e ainda chegou a ter uma proeminência no próprio governo persa. Designado por Ciro II para governar a Babilônia, Dario agora ajudou consolidar os alicerces do poderio medo-persa, e apesar de derrotado pela Pérsia, a Média também uniu-se a esta imediatamente, fundando um poderoso império babilônico. Então, eles foram espertos, eles falaram assim: bom, fomos dominados, não tem como a gente se levantar e não morrer, então vamos nos unir a ele. E uniram-se e formaram um império muito forte, que foi que conseguiram derrubar a Babilônia. Ciro era um monarca generosamente tolerante com os vencidos, tratava com dignidade e consideração. Então, na verdade, ele diz aqui o Souto, né? Souto Maior, ele diz: Ciro foi, é verdade, um conquistador, porém não teve o aspecto primário dos monarcas guerreiros de sua época. A dominação de Ciro se apresentava pelas obrigações econômicas exigidas, o que, aliás, explica as constantes revoltas. Contudo, o seu imperialismo era, sem dúvida, superior ao primitivismo cruel dos conquistadores assírios. Quando ele, na sua morte em 529 a.C., o Império Persa já dominava quase todo mundo conhecido daquela época. 15? 16? 17? E 18?
Geografia do Império Persa. Bom, tem documentos que foram encontrados nas últimas décadas do século XX que revelam a existência de duas Pérsias. A Grande Pérsia, localizada ao sudeste do Elam, e que corresponde à área atualmente ocupada pelo Irã. E a Pequena Pérsia, que limitava-se ao norte com a Magna Média. O território persa compreendia o Planalto do Irã, toda a região confinada pelo Golfo Pérsico, do Vale do Tigre ao Mar Cáspio e os rios Oxus, Chartes e Indo. No tempo de Assuero, marido de Esther, as possessões persas estendiam-se da Índia até a Grécia, do Danúbio ao Mar Negro e ao Monte Cáucaso, ao Mar Cáspio ao norte, abrangendo o deserto da Arábia e a Núbia. Isso aqui é para você entender só olhando no mapa mesmo, né? As extensões. Ao Império Persa e os judeus. Durante a dominação babilônica, os judeus não gozavam de regalias, tá? Foi as duras penas que lograram manter a pureza da sua religião e tradições. Durante os 70 anos de exílio, os judeus eram constrangidos a se submeterem a duras provações, humilhações, os mais aviltantes. Foi nesse crisol que vieram a reconhecer que não há Deus além de Deus de Israel. E a política de Ciro em relação aos judeus, agora, a Bíblia diz, o Senhor usou Ciro, nós sabemos disso, né? Como nós já falamos, de patrocinar o regresso para Sião dos judeus. Né? No primeiro ano de reinado do magnânimo soberano, os filhos de Judá foram autorizados a retornar à terra dos seus antepassados, tendo à frente o governador Zorobabel, que nos anos subsequentes seria o principal arquiteto da reconstrução do Estado judaico. Não fosse a liberalidade de Ciro, tratado por Deus como meu servo, os judeus não teriam tido condições de levar adiante a formidável tarefa de reconstruir o templo, reedificar os muros, restabelecer autoridades judaicas. E naquele território, o dirigente Zorobabel, o judicioso Neemias, e o doutíssimo Esdras, e o piedoso sumo sacerdote Jesuá, atuaram plenamente respaldados na autoridade persa. Você sabe a história de Neemias, né? Com o rei, que ele era o copeiro do rei. Então, por que Neemias não voltou, já que ele liberou todo mundo para ele, né? Deus tinha um propósito de manter Neemias servindo como o copeiro do rei. Porque foi através da tristeza que Neemias demonstrou que o rei perguntou, por que você está triste? O que está acontecendo? Você, meu rei, como eu poderia estar alegre se a minha cidade está com os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, e só a pobreza e tristeza? E ele então permitiu que que Neemias fosse. Assim, o que você gostaria de fazer? Se o rei quiser, né? Mas ele tinha jejuado e orado antes, né? Se Deus quiser, se o Senhor quiser e me mandar, eu vou e reconstruo os muros. Mas o Senhor precisa me dar carta. E ele deu carta para ele, mandou dar material, tudo que ele precisasse. Por onde ele passasse, ele apresentava a carta, e passava, e além de dar, ainda dava material para ele voltar para Jerusalém. Os irmãos sabem que Neemias, tem até um livro chamado Neemias, a dinâmica da liderança eficaz. Eu dei muito esse livro no Brasil para muitos dos meus chefes na Embraer. Ele fala exatamente como que Neemias liderou uma situação tão difícil como aquela. Mas o que fazia mais de 100 anos que estavam derrubados os muros e queimadas as portas, em 52 dias. 52 dias ele conseguiu reconstruir os muros da cidade. Sabe, liderar de dia e de noite um povo que, enquanto um dormia, outro pegava espada, outro trabalhava no muro, e assim faziam, porque havia inimigos tentando desanimá-los, e ele conseguiu. E uma coisa muito importante que ele falou na época que Tobias e Sanbalate prepararam uma armadilha para ele vir a uma reunião e matar ele ali,
ele mandou dizer ao que veio trazer o recado, o convite: diga a eles que eu estou numa grande obra e não posso descer. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode descer, amados, de onde Deus nos coloca, para seguir conselho de ímpios, né? Nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o prazer da lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Então o Salmo 1 encaixa aí como uma advertência para nós: cuidado com os convites, né? Cuidado com as atrações. O decreto de Ciro, né? Então ele foi usado por Deus para repatriar os judeus, patrocinar a reconstrução do Santo Templo. Ele expediu o seguinte decreto. O que ele disse aí? Esdras 1, 2 e 4, vamos ler? Olha que gostoso. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar a casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus, seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, leis e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, né, irmão? Além de mandar, ainda mandou, ó, ainda a hora que eles passarem por aí, ó, dá ouro, dá prata, dá o que eles precisarem. Vamos à apreensão desse povo aí, porque o Deus deles, ó, o Senhor Deus dos céus me entregou, me deu esse poder. Então eu quero que vocês façam isso. Por quê? Flávio Joséfo, que foi um historiador que inclusive citou o nome de Jesus, ele tinha lido as profecias de Isaías, escritas 210 anos antes que tivesse nascido e 140 anos antes da destruição do templo, e que Deus tinha lhe dito e feito saber que constituiria a Ciro, o rei sobre várias nações, e vai inspirá-lo à resolução de fazer o povo voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E essa profecia causou tal admiração que Ciro quis realizá-la, né? E ele então mandou reunir em Babilônia os principais judeus e disse-lhes que ele iria permitir que eles voltassem aos seus pais, reconstruir a cidade, o templo, e que eles não deveriam duvidar de que Deus os auxiliaria nesse desígnio e que escreveria aos príncipes e aos governadores de suas províncias vizinhas da Judéia que lhes fornecessem, olha só, ouro, prata, de que iriam precisar, e as vítimas para o sacrifício, até o gado e que os ovelhas teriam que fornecer. Então, de fato, Isaías 44, 21 a 28, nós temos essa profecia, a ascensão de Ciro, e mais principalmente que ele chamou o meu pastor, né, pastor de Deus, que haveria de cuidar de todos os rebanhos étnicos e nacionais. Então, Ciro mostrou tal liberalidade, e a intervenção de Esther, agora nós vemos que a intervenção de Esther no tempo da rainha Esther, né, que é a mulher de Assuero, o Senhor usou mais uma vez o poderio persa em favor dos filhos de Israel. Não obstante as maquinações de Amã e a força daquele decreto tão desfavorável aos judeus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó forçou o grande monarca, através do audacioso sacrifício de Esther, a abraçar a causa dos exilados de Sião. E a intervenção de Esther foi tão oportuna e feliz que sem ela toda a nação judaica teria perecido. Mas com essa teria perecido também a família de Davi, da qual viria o Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente vai duvidar da providência de Deus, né? O fim do Império Persa. Enquanto o Império Persa resplandecia no Oriente, a Grécia vinha marcando forte presença no concerto das nações. O fim do imperialismo persa já se anunciava. Com exatas se mostram que as profecias de Daniel, né? Ele disse que a Grécia já substituiria a Pérsia no comando político do mundo. E tudo estava pronto para que o jovem conquistador derrotasse a Pérsia e mostrasse eficiência greco-macedônica. O Império Persa durou aproximadamente 200 anos. Parecia imortal,
porém estava prestes a ser sepultado. E assim termina essa história até aqui a Pérsia. Agora nós vamos entrar na próxima aula na Grécia, né? 19, D, 20, B, 21, A e 22, C. 23, E, 24, C, 25, C, 26, E, 27, E, 28, amém, amados. Vamos um breve intervalo, depois voltamos para o Império Grego e Romano.